Malta, sexta temporada do Afunda, cá estamos nós. Estamos de volta depois de uma brevíssima pausa, nem chegou a um mês, portanto não se queixem, nem chegou a um mês. Neste primeiro episódio, eu, o Ricardo e o Chico olhamos para o Eurobasket, para a afirmação portuguesa, para as boas exibições de Portugal, também para o jogo Portugal com a Estónia, que pode dar o apuramento. Olhamos também para a competição no geral, para as principais figuras, os Doncic, os Giannis e as principais seleções e os principais jogos que temos acompanhado. A partir de agora, uma vez por semana, já sabem como é que é, até ao início da fase regular, a partir da fase regular 2 vezes por semana, uma diferença apenas. Antigamente fazíamos os episódios à segunda e à quinta, agora vão ser à terça e à sexta. Deixem-me só dar uma última nota, que é, estão abertas as inscrições para as ligas de fantasy do Afunda. Já tenho 3 ligas cheias, 2 do ano passado que mantiveram todas as pessoas, uma nova e uma que ainda vou abrir. Essa última liga tem ainda algumas inscrições, portanto quem quiser entrar já sabe como é que é, mande-me um e-mail para igor.goncalves@00.pt ou então que vá à conta de Twitter do Afunda ou à minha e mandem-me uma mensagem e eu respondo, mando-vos as regras e quem nunca jogou eu explico também como é que funciona. No ano passado foi muito porreiro, a malta divertiu-se bastante. Toda a malta que jogou no ano passado voltou, já tenho mais uma liga fechada, portanto já vou em 3, vou abrir mais uma, para já ainda não está completa, portanto ainda tenho aqui algumas vagas para vocês entrarem, já sabem, igor.goncalves@00.pt e vamos lá ao episódio. Sejam bem-vindos, nova temporada do Afunda, cá estamos nós, depois de uma breve pausa, isto nem chegou a um mês de pausa, meus amigos, portanto quase que podíamos nem considerar isto um final de temporada e início de novo, foi apenas uma pequena pausa, mas para facilitar depois ali os números, vamos assumir que é a nova temporada, não é? Dirias que somos tipo os morangos com açúcar antigos, que é, nunca parava, mas tinha sido 20 temporadas. Era, porque eles depois iam de férias, era o verão, e depois vinha a nova... Mas aí eles conseguiam fazer a coisa fácil através dos anos escolares. E depois aquelas pessoas de 40 anos que passavam por alunos... Acho que eu via aquilo, e depois eles moravam todos sozinhos, e eu assim... Eu acho que eles tornaram... Eles criaram-nos uma imagem que a malta de 17 anos é suposto ir sair todos os dias ao bar e beber caipiroscas e caipirinhas, e eu não era assim, eu não sei como é que... Eu também não tinha um bar do Fred, eu no máximo tinha ali o bar do Carlos. Olha, por falar em Carlos. Falar em Carlos, exatamente. Nós descobrimos que o Ricardo Brito Reis anda-nos a enganar há décadas. O Ricardo Brito Reis não se chama Ricardo Brito Reis. Ricardo. Chama. Diz lá qual é que é o teu nome completo. O meu nome completo é Ricardo Brito Reis, depois tenho um apêndice no final. E qual é esse apêndice? Não é segredo para ninguém, o meu último nome é Carlos, infelizmente o meu último nome é Carlos. Ricardo Brito Reis Carlos. Exatamente, o meu pai era o Sr. Reis Carlos, portanto eu tive que herdar os 2 nomes e pronto, e passei a ser Ricardo Carlos em muitas coisas, não é? Quando pedem primeiro e último, e a pergunta que eu faço sempre é: tem mesmo que ser o último ou posso escolher outro? Mas pronto, nos hospitais é Ricardo Carlos, nas chamadas era Ricardo Carlos e obviamente grande potencial. Carlos Reis Brito Ricardo? Não, mas Carlos Ricardo soa mais a nome, apesar de Ricardo não ser associado a apelido. Agora Carlos ser apelido é uma coisa estranhíssima. E pronto, acho que havia potencial para ter feito uma carreira na música, certamente com mais sucesso do que estou a ter no jornalismo, e por isso se calhar ainda vou ponderar, qualquer dia penduro a caneta e arrumar a guitarra, ando a tirar umas aulas de guitarra, pode ser que... Acordeon. Ricardo Carlos, a dupla só de um homem, uma coisa assim qualquer. Uma coisa assim, Ricardo. E depois fazias tipo a barba só de um lado da cara e era tipo aquelas coisas de... Era o Carlos e o Ricardo. Era o Lucas e Mateus, era o Carlos e o Ricardo. O Ricardo e o Carlos. Brinco de um lado, louro do outro. Sim. Eu... Olha, mas vocês estão a desviar-se aqui do essencial. Então. Que é, na verdade... Estamos a voltar para a nova temporada do Afunda porque precisávamos fazer um episódio de urgência, de reação à grande notícia das últimas horas. Que foi?
Thanasis Antetokounmpo vai regressar aos Milwaukee Bucks. Sabes que eu Calma. Mas é que isto tem um significado. Eu sei. Mas para mim está claro como água que não vai haver pedido de troca de Giannis Antetokounmpo, não é? Para já? Achas que o Thanasis depois pede, não, eu quero ser trocado, mas quero levar o meu irmão também, é isso? Pode pedir para ser trocado. O contrato do irmão já ninguém lhe tira. É como o contrato do filho do LeBron. É garantido. Sabes que eu recebi o alerta da notificação do Shams no meu Twitter e depois, por alguma razão, o Twitter achou que eu devia receber outra notificação da conta do Afunda. E então eu achei durante muito tempo que eles tinham ido os dois irmãos, o Costas e o Thanasis, porque eu vi assim de repente, olha, outra vez, vão os dois, vão para lá os três outra vez, e depois é que percebi que não, que era o mesmo, portanto foi só um, portanto o nepotismo só chegou a um, não chegou aos dois. Exato. Ele teve uma lesão grave, não foi? Ele no ano passado... Teve. Ele fez, ou foi tendão daqueles, ou foi joelho, sim. Acho que foi tendão daqueles que ele fez ruptura total. E foi num dos jogos de pré-temporada, não foi? Foi mesmo no arranque da época, qualquer coisa desse género. Mas ele está a jogar agora... Está a jogar agora. Os três. Aliás, ele referiu que os Bucks ficaram tão contentes com as exibições dele recentes que isso é que potenciou. Isto, obviamente, não é bem assim, mas isto, pelo menos foi a mensagem que ele passou cá para fora. Sim, olha... Estás a desmentir Thanasis Antetokounmpo? Não. Eu quero muito que o Thanasis seja feliz. Chico, se tu somares os pontos do Thanasis neste Eurobasket... Os pontos da família Antetokounmpo, Não, só os do Thanasis, ele ganha-te por 10. Ele ganha-te por 10. Portanto, calminha. Ele marcou 6 no primeiro, 2 no segundo, 2 no terceiro. Tem mais do que o Nuno sabe. É verdade. Olhem, naturalmente vamos nos focar aqui no Eurobasket. Estamos a meio da competição. Não estamos a meio sequer, mas estamos aí já com a competição a bombar. Temos que começar por aqui, não é? Ricardo, vou-te passar aqui a ti e ao Chico a bitola da coisa, porque eu tenho estado aqui com o mercado e tenho estado um bocadinho mais ausente. Ontem nem sequer consegui ver o jogo, infelizmente, porque estávamos a fazer diretos de mercado, fecho de mercado. Mas olhando aqui Portugal, ainda tem o sonho de passar vivo, tem que no fundo ganhar a próxima partida contra a Estónia, mas uma coisa é certa, esta participação portuguesa no Eurobasket, independentemente de quando é que acabe, quando é ou se prossegue depois para a fase eliminar, tem que ser já olhada como um crescimento muito interessante do nosso basquetebol, porque a vitória contra a Chequia foi categórica, excelente jogo também contra, se calhar, a maior favorita a ganhar o Eurobasket, que foi a Sérvia, e portanto continuamos aí o nosso trajeto. Sim. Estar no Eurobasket, apesar do Eurobasket ter sido alargado a 24 seleções, era já por si só uma vitória para a seleção nacional, para Portugal. Obviamente ninguém gosta de ter apenas um prémio de participação e, portanto, desde o apuramento, desde fevereiro, que o selecionador dizia que o objetivo não era só ir passear, fazer turismo a Riga, era competir, eventualmente ganhar jogos e tentar passar à fase seguinte, tendo em conta que são grupos de 6 e passam 4, 2 vitórias permitiam passar à fase seguinte. O sorteio nem foi nada amigável para Portugal. Tivemos aqui a Sérvia, que é a melhor seleção da Europa, a vice-campeã olímpica. Tivemos também medalha de bronze nos Olímpicos. A medalha de bronze olímpica, exatamente. Tivemos a Letónia a jogar em casa com uma geração fabulosa, com muitos atiradores, liderada pelo Porzingis, que é o jogador mais alto da competição, e portanto treinada pelo Luka Banchi, que é um treinador já com provas dadas na Euroliga. Uma seleção também muito forte, e no pote 3 calhou-nos a Turquia, que era a seleção mais forte do pote 3, provavelmente devia estar no pote 2, e calhou-nos a Turquia, que até historicamente nas competições mais recentes não se tem portado extraordinariamente bem, porque têm sempre algumas questões ou de temperamento ou de problemas de balneário, mas conseguiram
com o Ergin Ataman a liderar o banco, conseguiram juntar aqui um grupo muito, muito talentoso e que nesta altura, até por causa das lesões na Sérvia, a Turquia começa a ganhar também aqui alguma força como sério candidato ao título europeu. Portanto, tivemos azar no grupo e, portanto, tínhamos que apontar aos outros 2 jogos. O jogo da Chequia, o primeiro, e o jogo com a Estónia, o último. Sendo que essas 2 seleções estão as 2 acima do ranking de Portugal. Portanto, das 24 seleções presentes no Europeu, apenas o Chipre, que está no Europeu porque é organizador também, apenas o Chipre tem um pior ranking do que Portugal. E, portanto, seria sempre uma tarefa difícil. Perder os 5 jogos não seria uma surpresa, porque Portugal era a equipa pior classificada no ranking neste grupo, mas a verdade é que com a adição do Nemias e o capital de motivação que isso acrescenta à seleção, com o crescimento dos jogadores que nos últimos anos têm estado em Espanha a jogar fora, a seleção portuguesa surgia aqui como um underdog, que ninguém dava nada por ela, mas que podia de facto ter uma palavra a dizer aqui na qualificação, e isso viu-se logo no primeiro jogo. A Chequia, que teve a notícia, para já o Vesely não foi, e a notícia do Satoransky não ir ao Europeu uns dias antes de fecharem a convocatória, acabou por enfraquecer a equipa. Eles estão aqui numa fase de renovação, percebeu-se logo que provavelmente seria uma equipa mais frágil do grupo, e Portugal fez questão de o mostrar no primeiro jogo. E agora fica tudo para decidir frente à Estónia, que é uma seleção bem mais forte do que a Checa, é muito dura, é uma seleção que em termos de dureza, em termos de agressividade, se compara à Turquia, eu acho que isso não é um bom matchup para Portugal. Eu acho que Portugal tem sido a seleção mais soft, não sei se do europeu, mas deste grupo claramente. Tenho ficado um bocadinho... eu percebo que é o primeiro europeu para todos estes jogadores, estão ainda a viver o primeiro contacto com esta realidade, mas tenho ficado um pouco às vezes desiludido com a falta de resposta perante alguma fisicalidade. Não que nós não tenhamos jogadores que possam apresentar fisicalidade, mas sobretudo porque às vezes são picados e parece não haver alguma reação, e portanto gostava de ver um bocadinho mais de reação dos jogadores que no jogo com a Estónia, onde vão ser um man-to-man, está a levarem um man-to-man. Então ele disse que era preciso ser mais duro, ele tem que levar com a dureza. Chico, não, mas eu percebo o argumento do Ricardo. Eu acho que neste europeu estamos a ver, por exemplo, o Travante está a mostrar um europeu que é um dos melhores defesas que nós podemos ter a nível europeu, face à redundância da expressão, porque ele está a fazer jogos incríveis a nível defensivo. Ele, por exemplo, contra a Sérvia, ao intervalo, já tinha 5 roubos de bola e causou muitas dificuldades aos bases sérvios, e em parte também mantivemos-nos tão vivos porque nesse jogo mostrámos um pouco da dureza, na minha opinião, que o Ricardo está a dizer que devíamos mostrar mais, que é, estávamos mesmo ali com aquela mentalidade de ok, estes gajos, entre aspas, são os maiores da aldeia, mas nós vamos mostrar que não são assim tão grandes. E se calhar faltou-nos isso um pouco contra a Turquia, faltou-nos um bocadinho disso contra a Letónia, especialmente naquele segundo período em que estava-nos a correr muito mal o ataque e não estávamos a conseguir alimentar o nosso bloqueio direto. Faltou-nos isso, e quando o ataque não está a funcionar, temos que ir atrás disso, temos que ir atrás da dureza, temos que ser rijos, temos que querer muito mais, queremos que ir atrás dos ressaltos todos, temos que ir beijar a quadra se for preciso para ir buscar bolas perdidas, e em certos momentos senti o mesmo que o Ricardo está a dizer de nos faltar isso. Porque a nossa defesa e o nosso ataque também às vezes parece que está muito dependente de certas estratégias. Por exemplo, nota-se, nós falamos muito que era meio óbvio que da importância do Nemias. Eu acho que quando o Nemias está em campo jogamos muito bem o bloqueio direto, especialmente com o Rafael Lisboa. Gosto muito daquela dupla e da forma como trabalham. Assim que um deles sai, o bloqueio direto com o Cadiz Sá, com o Daniel Relvão, por vezes até com o Miguel Queiroz, já é muito diferente, e nós não devíamos estar tão dependentes de um esquema tático que não foi o nosso principal esquema tático durante toda a qualificação. Isso sim é que me chateou um pouco nestes jogos, é que em tão pouco tempo não devíamos ter ficado tão dependentes do Nemias, mesmo que ele seja um jogador claramente num nível muito acima dos restantes e muito importante dos dois lados do campo, porque em vários momentos destes jogos eu senti que
baixámos demasiado com a ausência do Nemias. E nós passámos por toda uma qualificação sem o Nemias, ou seja, nós mostramos que é possível viver, nem que seja através dessa boa defesa e dessa garra no ataque, que é possível viver sem ele. E aí, lá está. O Mário Gomes tem destacado muito isso e nós temos que continuar a manter essa identidade, porque não é um jogador que deve mudar a nossa identidade. Uma coisa que eu sinto quando, eu volto a dizer, não tive a oportunidade de ver este último jogo, mas naturalmente vi os outros todos anteriores. Uma das coisas que eu sinto é que Portugal joga bem o bloqueio direto, porque com o Nemias ganha a dupla forma de jogar o bloqueio direto, portanto pode jogar para promover o ataque direto ao cesto do Nemias, e seja através de um alley-oop, seja através de um passe que coloca o Nemias muito perto do cesto, tem essa vantagem, porque o Nemias é um ótimo rim runner, mas e depois com o Nemias também consegue, muitas vezes até em short roll, ele criar ali qualquer coisa naquele pocketzinho. Quando não temos o Nemias, eu sinto que Portugal não consegue jogar bloqueio direto. Tem muitas dificuldades em jogar bloqueio direto e é curioso porque houve um time-out recente e a Câmara estava a ouvir o nosso treinador e ele estava a dizer: nós não estamos a conseguir jogar bloqueio direto, porque é que nós não temos que jogar bloqueio direto, temos que jogar mais bloqueio direto, e isso preocupa-me porque nós temos que ter outros argumentos que não jogar o bloqueio direto, porque tu jogares o bloqueio direto com o Nemias dá-te, ou seja, obriga a defesa a colapsar muito mais do que quando tu jogas com qualquer outro, com respeito, porque se o Miguel Queiroz atacar o cesto, o tipo de defesa que tu vais fazer ao Miguel Queiroz é totalmente diferente, porque o Nemias tu tens a dupla ameaça. E portanto eu não tenho gostado um bocadinho depois dos set plays, estou um bocadinho preocupado com o jogo de bases da nossa seleção, especialmente no primeiro e segundo jogo, achei que estava um bocadinho amarrado, e o Nemias não pode ser o scapegoat de tudo, de ok, não está o Nemias, ok, não está o Nemias, não podemos competir. Não pode ser bem assim. E atenção, eu não estou a criticar o trabalho do selecionador, acho é que, para reforçar o que o Chico está a dizer, acho que não podemos estar tão dependentes de apenas uma ação no campo, que é o bloqueio direto. Sabes que a dificuldade da oposição que nós temos também tem mudado muito daquilo que tem sido a identidade da equipa. A equipa estava habituada a jogar sem o Nemias na qualificação contra seleções bastante mais fracas do que aquelas que está a jogar agora. Portanto, o scouting agora é feito de uma forma bastante mais evidente, bastante mais aprofundada, os adversários são melhores defensores, quer dizer, é diferente teres o Alex Avramovic a defender os nossos bases do que teres os jogadores que andaram a defender durante a qualificação. Então, o Avramovic é um dos melhores defensores do mundo, e depois é muito difícil, porque consegue navegar bloqueios, consegue fazer tudo e mais alguma coisa, e na verdade, e acho que isto é uma coisa que é inegável, nós não temos bons lançadores na nossa seleção. A nossa seleção está a lançar 26% de 3 pontos neste europeu. Nós temos um bom lançador, quer dizer, temos lançadores, temos extremos que são bons lançadores, o Vlad Voits é um bom lançador, mas tem que ser criado o lançamento para ele não cria sozinho. O Amarante é um bom lançador no catch and shoot. O único bom lançador a partir do drible é o Rafael Lisboa. O Ventura não é um extraordinário lançador, o Gameiro não é um bom lançador, e portanto, estares a jogar bloqueio direto, sabendo que à partida as seleções adversárias vão marimbar-se para o jogo dos bases e vão focar a sua ação no poste, depois acontece o que aconteceu com a Sérvia. Todo o plano de jogo da Sérvia estava focado em limitar o Nemias não conseguiu nenhuma vez receber no short roll, receber a bola dentro, porque o plano estava focado para o Nemias. Portanto, havia espaço para os bases, só que os nossos bases são mais pequenos do que os bases adversários, depois temos o problema eterno do tamanho, somos sempre normalmente mais pequenos do que os adversários, e portanto são muitas contrariedades que temos que lutar aqui. Acho que o jogo com a Chequia havia aqui uma igualdade de valores em termos da valia das seleções. Nós tínhamos obviamente o Nemias, eles tinham o Vitkreci, mas eu acho que fizemos um excelente jogo. Com a Estónia vai haver muita dureza, eles não têm nenhum jogador NBA, mas têm jogadores que jogam em competições europeias muito interessantes. E tem essa questão do tamanho que tu referis, porque nós contra a Letónia sofremos muito com o tamanho da Letónia. Eu senti muitas vezes que nós parecia que não conseguíamos, eles eram tão grandes para os nossos bases e para os nossos extremos que nós até saíamos do bloqueio direto e depois não tínhamos a solução porque eles já estavam no sítio certo após as rotações. E que a Estónia acho que vai ser um pouco parecido nesse aspecto, porque a Estónia, como tu referiste, não tem NBA, mas tem muitos jogadores habituados a jogar a Liga dos Campeões, a jogar a FIBA Europe
Europe Cup, a jogar por vezes a Euroliga, ou seja, não é um país assim tão fraco quanto se possa imaginar, eles têm cultura basquetebolística. E vão ter o apoio, porque estão pertíssimo de Riga, e portanto vão ter o apoio, como se tem visto, o Mar Azul que tem estado a acompanhar os jogos da Estónia é incrível, mas isso eu acho que até pode funcionar como motivação para Portugal. Eu não quero que isto seja um roar de críticas, parece que estou a sentir-me já um bocadinho mal, porque acho que é muito meritório o que Portugal fez chegar até aqui. Conseguir uma vitória é fabuloso, eu não sei se vamos conseguir a segunda, se conseguirmos seria extraordinário. Foi normalíssimo perdermos, e se calhar perdermos com a diferença com que perdermos, com a Sérvia se calhar até conseguimos competir mais do que o suposto. Também é verdade que a Sérvia estava um bocadinho a marimbar-se para o jogo, porque no dia a seguir ia ter o jogo com a Letónia, que era bem mais importante para eles. E, portanto, o Petrusev foi expulso ao fim de 5 minutos, o Bogdanovic saiu lesionado, o Jokic não jogou todo o quarto período, portanto eles também estavam completamente a marimbar-se para o jogo com Portugal. Aquilo para eles ia resolver-se mais cedo ou mais tarde, e realmente aconteceu, mas com a Turquia levámos realmente um choque de realidade, que acaba por ser a diferença entre as duas seleções, não há volta a dar, é essa a diferença entre as duas seleções. Com a Letónia já competimos um bocadinho mais, mas claramente com a Letónia sempre por cima, nós nunca liderámos, portanto a Letónia durante 39 minutos e 40 segundos liderou o jogo, e portanto vamos tentar competir com a Estónia, vamos com certeza conseguir competir com a Estónia, vamos tentar somar uma vitória, mas mesmo que percamos esse jogo, Portugal deve sair daqui com muitas coisas positivas. A presença no europeu, a primeira vitória frente à Chequia e desde logo este primeiro cheio que os jogadores têm de competição a este nível, porque é diferente o Miguel Queiroz estar habituado a jogar bloqueio direto e a fazer o short roll contra o Lusitânia, com todo o respeito que eu tenho pelo Lusitânia, ou fazer contra a Sérvia e apanhar com aqueles bisontes ali perto do cesto. Os nossos jogadores às vezes encolhem-se um bocadinho porque de facto não estão habituados a este tipo de competição deste nível tão elevado, mas é um europeu de aprendizagem para a nossa seleção, sobretudo. Sim, sem dúvida. Independentemente, e reforço o que tu disseste, independentemente do que aconteça contra a Estónia, e acho que não sendo favoritos, temos os nossos argumentos para ganhar, e ganhando passamos em frente. Independentemente do que aconteça, há mérito nesta participação, há ótimos momentos para o basquetebol português. O primeiro jogo, e mais até do que a vitória, eu senti que Portugal, como país tão dedicado ao futebol, olhou ali para o basquetebol e viu ali coisas muito interessantes, e o Nemias ajudou bastante porque teve ali alguns highlights, e nós já sabemos que para chamar a atenção de pessoas mais desatentas, que é legítimo, precisamos de highlights, e Nemias traz esse lado também, e se pudéssemos passar seria naturalmente um boost muito bom para o basquetebol, que eu acho que já está a ter, e felizmente o basquetebol português já se consegue aqui bater com as suas armas, que não são as mesmas, mas com algumas armas, contra as boas seleções da Europa, e neste caso, por exemplo, a Sérvia, falamos se não for top 2, será top 3 do mundo, e portanto é a segunda, é top 2 do mundo no ranking, é top 2 do mundo, e, portanto sim. É número 1 da Europa. Eu espero que para o jogo com a Estónia tenhamos um Nemias ao seu melhor plano. Eu acho que é importante até para o Nemias, até para a forma como ele vai ser recebido também em Boston, fechar o europeu com uma boa exibição. Ele abriu com uma exibição extraordinária que teve um eco enorme nos Estados Unidos e em Boston em particular. Depois teve aqui o jogo com a Sérvia, foi fraco, porque o plano de jogo da Sérvia estava todo virado para limitar o Nemias. Contra a Turquia já fez uns números mais interessantes, ontem outra vez, e portanto eu quero que o Nemias feche. E ontem teve um highlight incrível contra o seu antigo colega de equipa, Porzingis. É verdade, teve aquele trabalho de pés, teve ali boas situações perto do cesto, tem mostrado coisas interessantes perto do cesto, já marcou um triplo, tem lançado 3 pontos, tem estado bem da linha de lance livre. Eu acho que fazendo um bom jogo aqui a fechar, pode o Nemias também sair com mais confiança para a próxima época. O próprio Porzingis, na conferência de imprensa, foi perguntado diretamente
o que é que ele achava da possibilidade do Nurmias ser titular nos Boston Celtics na próxima época, e ele disse: titular, tenho que ver quem é que está lá no próximo ano, mas aquilo que eu sei é que ele tem trabalhado, tem metido o trabalho que é necessário, mais minutos, não é? E que merece se calhar já ter mais minutos reais de rotação. Mas pronto, espero um grande jogo do Nurmias. Eu acho que o Nurmias vai querer liderar Portugal a um grande jogo. É o último jogo do europeu, não há mais gestão a fazer, provavelmente vai ter aqui um aumento de minutos também em relação aos jogos anteriores, porque depois vai ter tempo para descansar até ao início do training camp, que é daqui a um mês. Portanto, se calhar vai jogar aqui 30 e mais minutos, que não tem chegado aos 30 minutos ainda neste europeu. Espero que o Diogo Brito consiga encontrar o caminho do cesto. Em 3 dos 4 jogos ficou em branco, o que tem sido uma surpresa enorme para o Diogo Brito. O primeiro jogo lançou muito, mas lançou mal. O segundo jogo esteve muito bem, mas nos últimos jogos nem sequer lançou praticamente. Portanto, espero que o Diogo Brito reencontre o caminho do cesto, que o Rafael Lisboa possa ser a ameaça de perímetro que tem sido, e que o Travante mantenha sem falta. Os últimos 2 jogos, do ponto de vista da disciplina emocional, foram uma nódoa o que o Travante fez. Ele praticamente desistiu do jogo, fez ali algumas faltas parvas e desistiu do jogo, e espero que ele consiga manter-se em campo, porque nos momentos em que sai o Nurmias, é verdade, não temos um poste do mesmo nível, mas se estivermos lá dentro, o Travante e o Brito a defender o perímetro, e uma equipa dura que consiga, não tendo lá um protetor de cesto tão evidente como o Nurmias, ter alguma capacidade de contenção, eu acho que podemos evitar as flutuações que temos tido ao longo dos jogos neste europeu. Muito bem, vamos ver. Esse jogo está, ajudem-me, marcado para 12h45, portanto uma hora ótima para podermos ver esta partida de basquetebol, que pode ser a última ou não. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Olha, olhando para o resto da competição, está a ser uma competição muito marcada pelos jogadores da NBA, que estão realmente a aproveitar este Eurobasket de uma forma muito, muito boa. Lauri Markkanen, depois de 1 ano e meio onde andou mais alto do que in, está-nos a recordar aquele Lauri Markkanen que já vimos algumas vezes em Utah. Luka Doncic está a fazer uma competição brutal, mas começando até aqui pelo Luka Doncic, olhando para a seleção da Eslovénia, Ricardo, e os números do Doncic são loucos, mas depois olhamos e eles têm uma vitória e 2 derrotas, e tem uma vitória e 2 derrotas porque a seleção à volta dele é muito modesta, para ser simpática. É fraquíssima a seleção da Eslovénia. É uma equipa que ficou privada dos 2 jogadores do Olimpia Milano, o Vlatko Čančar e o Josh Nebo. Portanto, eles não têm aqui uma grande referência. Porque o Olimpia Milano não os deixou ir. Não os deixou, porque eles estão os dois, um a recuperar de uma lesão grave, outro a recuperar de uma lesão mais pequena, mas não os deixou ir porque achou que eles não estavam em condições de ter esta participação no europeu. Isso podia ser prejudicial no processo de recuperação das respectivas lesões. Mas de facto é uma equipa, enfim, eles têm o Klemen Prepelic, que é um dos melhores lançadores da Europa, é um jogador da Euroliga, ele vai jogar no Dubai, na nova equipa do Dubai que se vai estrear na Euroliga. Tem o Gregor Hrovat, que já esteve na Luz a jogar na Champions League. Obviamente têm jogadores com qualidade, mas para ambições de um jogador como o Luka Doncic, porque o Luka é um dos 3 grandes nomes de cartaz deste europeu, é o Luka, o Giannis e o Jokic, e não estou a colocar aqui, por exemplo, Şengün e Markkanen, estou a pôr só os estratosféricos lá em cima. Obviamente o Luka é o que está mais mal acompanhado em termos de seleção. Ele não pode fazer tudo sozinho, tem tentado, tem feito muita coisa, mas de facto uma competição como o Eurobasket vive muito do coletivo, e só um homem a remar sem um devido acompanhamento torna-se muito mais complicado. Só para as pessoas perceberem, o Luka lidera em pontos e assistências, para perceberem o peso. Tem 34 pontos, 7 ressaltos, 10 assistências por jogo, e 3 gols de bola e meio. Como é que é? Metemos já Luka Doncic para MVP da fase regular? Não sei se costumam dar MVPs a quem fica nos oitavos de final, portanto... Estou a dizer na NBA, Chico, estou a dizer na NBA. Na NBA, não sei, olha que eu tenho a nossa primeira pick na nossa Liga do Afunda e estou aqui numa dúvida moral se escolho ele por... eu esqueci-me da ONU, eu depois faço uma intro. Por fanatismo, ou se vou para a escolha mais óbvia, portanto não quero falar muito sobre essa parte do MVP da NBA.
relativamente ao Eurobasket. É chato para ele, porque eu acredito que é aquele velho caso que vemos uns jogadores estupidamente bons, estupidamente num nível acima dos outros, e depois com o resto da equipa com um nível ao nível, faça a redundância, de Portugal. E tanto que a Eslovénia nos defrontou e nós vencemos um jogo, muito bem, sem o Doncic, não é? E perdemos o outro, ou seja, a Eslovénia sem o Doncic, se calhar está ao nosso nível. É para vermos o quão diferenciador é o Doncic, que ainda há pouco tempo, na altura que a ajuda do Dragic, eram campeões europeus com mais ou menos esta geração. Portanto, só porque o Dragic retirou-se, o Goran Dragic, e o irmão teve problemas com o selecionador. Acho que o selecionador lhe disse que ele não ia ser titular, e depois ele e a mulher foram para as redes sociais rasgar o selecionador todo, e portanto ele não foi ao Eurobasket. Portanto é um jogador. Goran, eu acho que ele chegou a ir beber um cafezito à NBA. Chegou. Mas este Eurobasket está a ser está a ter muitos episódios desse género. Por exemplo, não temos o Sabonis no Eurobasket porque ele tem um bife com o selecionador e com a equipa técnica por questões da equipa técnica ser anti-vacinas e fomentar os jogadores não se terem vacinado a certa altura. Há aqui muitas novelas mexicanas neste Eurobasket e está a ser muito rico nesse aspecto. Estas seleções ali da zona dos Balcãs, tem sempre muito drama, as convocatórias, há sempre muito drama a envolver aquelas seleções, e o Eurobasket tem muito isto, porque depois juntam-se aqui uma série de personalidades vincadas, junta-se depois os jogadores da NBA que estão habituados a serem um bocadinho apaparicados e que de repente vão às seleções e a coisa já não é assim. Depois junta-se as equipas da NBA que, por exemplo, a Ginny Buss e o Rob Pelinka estiveram agora no jogo já não sei se ainda estão, mas estiveram com a Eslovénia, e perguntaram ao Rob Pelinka e ele, não, nós sempre apoiámos a participação dos jogadores nas competições, mas toda a gente sabe que pela vontade deles, o Luka Doncic estava embrulhado num plástico, num bubble wrap durante o verão, só saía para treinar. Portanto, mete-se aqui tanta coisa no Eurobasket que há sempre estas novelas, Ricardo, há sempre estas histórias. Sim, é verdade. Há sempre histórias paralelas. Parece-me que também, neste contexto um bocadinho mais pequeno do que a NBA, é mais fácil aparecerem como cogumelos estas pequenas histórias. Mas, e sim, temos tido a visita de muita gente da NBA. O John Horst e o Darvin Ham estiveram também para acompanhar o Giannis Antetokounmpo e o Thanasis, não é? Os dois jogadores dos Milwaukee Bucks que estão na seleção grega. O Nemias dizia-me, antes de viajarem para Riga, que o Joe Mazzulla andava a trocar mensagens com ele quase todos os dias, que não lhe garantia que ia lá, mas ele sabia que pelo menos dirigentes dos Celtics estariam no Eurobasket. Portanto é normal os responsáveis das equipas irem controlar os seus jogadores e sobretudo das grandes estrelas estarem lá a marcar presença. Quem foi o Eric Spoelstra, foi ver jogos da Sérvia por causa do Jovic e jogos da Suécia por causa do Pelle Larsson, portanto tem estado presente também. Acaba por ser normal, vem à Europa, vem passear um bocadinho, bebem uns copos como deve ser, não é aquelas coisas que eles vendem lá nos Estados Unidos, e veem um basquetebol diferente. Olha, olhando aqui para a competição no geral, ainda há aqui algumas equipas que jogaram 3, há outros grupos que já jogaram 4, mas olhando aqui na generalidade, os favoritos estão tranquilos, portanto a Sérvia, a Alemanha estão relativamente tranquilos. Tenho estado muito atento à seleção da França, porque é verdade que não há uma nova geração, não há Rudy Gobert, não há o Victor Wembanyama, não há o Sor, não há Fournier, não há uma série de gente. Exatamente, não há aquela geração, mas depois olhamos e há aqui a nova geração, com Alex Sarr, com o próprio Batum, o Nando Di Colo, tudo gente que saiu da seleção agora há pouco tempo. Mas esta é a nova geração, era aquela geração que durante 2 ou 3 anos dominou os drafts da NBA e que estávamos todos muito expectantes para ver como é que ia ser a mistura, se já ia haver mistura nos Jogos Olímpicos de Paris, e acabou por não se confirmar. E agora esta seleção com o Rissa Sher, com o Alex Sarr, com o Bilal Coulibaly e com ainda alguns veteranos como o Yabusele e o Luau Cabarro, que também passou pela NBA, tenho estado muito interessado nesta seleção. Para já não está a encantar, não está a ser brilhante, 2 vitórias e 1 derrota, mas é juntar a esta seleção depois Victor Wembanyama, já estamos a falar aqui
Isso é que vai fazer toda a diferença, né? Eles tiveram um jogo facílimo contra a Bélgica que está com uma das seleções mais fracas do torneio, ganharam a Eslovénia num jogo que também teve polémica no final, por causa de uma brincadeira do Silva Francisco, que depois de cumprimentar o Doncic é que decidiu arrancar para o cesto e marcar os últimos 2 pontos. Os últimos que não foram os últimos 2, porque depois o Prepelic marcou-lhes um triplo em cima e acabou por ser pior a emenda que o Soneto. Mas a França perdeu com Israel, foi assim a grande surpresa, foi o jogo mais recente, e eles jogam jogo hoje com a Polónia, que é líder do grupo, invicto. Portanto será um bom teste para esta França, muito jovem, com esta geração nova, mas que não tem a tal estrela, a tal referência. O go-to-guy? Que devia ser o Victor Wembanyama, devia ser o Wembanyama aqui. Imaginem o Wembanyama neste europeu, em termos de star power e todo o mediatismo que ia trazer, seria ainda mais incrível. Mas a França, eu acho que acaba por estar aqui num tiro abaixo de candidatos, sendo que Sérvia e Alemanha, Sérvia por tudo o que representa, a Alemanha campeã do mundo e que joga sempre muito bem. Eu acho que a Turquia, se calhar, tendo em conta a estabilidade competitiva com que estão a exibir e também emocional, também já se calhar tem que ser colocada aqui no primeiro tier, até porque a Sérvia ficou um bocadinho mais fraca com a saída do Bogdanovic, que não joga mais. E pronto, e depois temos a Grécia, a França, equipas que têm problemas de construção, mas que têm talento, e há aqui outras seleções também que podem ainda ter uma palavra a dizer. Uhum. Chico, olhando, tu fizeste referência nisto, Espanha. A Espanha tem 2 vitórias, tem uma derrota. Teve ali uma derrota a abrir que chocou um bocadinho a comunidade, porque ainda há muitas pessoas que estão habituadas àquela super Espanha, não é? E é verdade que a Espanha, por exemplo, ao contrário da França, não está com uma geração a aparecer que se possa equivaler à França, e já não sobram praticamente ninguém da era dourada. Os únicos que ainda fizeram um bocadinho a ponte, digamos assim, que foram os irmãos Hernan Gomes, mas pronto, que já estão os dois, se não estão em resto, estão os dois já fora da NBA também. Sobra ali o Samuel Dama, um no Barcelona e outro no Panathinaikos. É isso. Exatamente. Eu acho que um deles ainda começa a época passada num plantel da NBA. Eu acho que é o Willy, mas não tenho a certeza. Eu acho que não. Eu acho que não. Já estavam os dois na Europa. Terá sido há 2 anos então. Mas eu percebo. Estava nos Pelicans há 2 anos. Exatamente. Eu percebo o teu ponto. Eu acho que a Espanha, pronto, assumiu que está também na tal renovação de geração, como vocês já referiram, como está a França, por exemplo. Não foram aos Jogos Olímpicos, não foram aos Jogos Olímpicos, e percebendo que não tem uma geração ao nível da altura dos Gasol, à altura do Rudy Fernandes, do Sérgio Llull, eu acho que eles também estão a forçar o crescimento desta nova geração, que é uma coisa que nós também, em parte, quase que devíamos adotar. Eu sei que nós não temos a mesma cultura deles de ir à quantidade de provas internacionais que eles vão, mas eles, por exemplo, não tiveram qualquer receio de adicionar a este grupo 2, 3 jogadores de 19, 20 anos, e isso é muito bom, é muito positivo para a renovação de geração, não só a nível de competitividade, como a nível de qualidade, porque na próxima prova estes miúdos de 19 anos vão ter 21, 22, 23 e já vão estar com uma estaleca completamente diferente, já vão estar muito mais preparados para serem eles as novas caras. Ainda por cima têm 2, o Delarrey e o Saint-Exupéry, acho que é assim que se diz, que supostamente são vistos como algum potencial, e tanto que o Superi supostamente até foi apontado a um draft futuro. Admito que não sei de que geração. Isto é positivo. A Espanha nunca vai para uma prova para perder, mas sabendo que as suas hipóteses nesta prova em específico não são as mesmas do que eram há 4 anos, há 6 anos, fizeram esse pensamento de, ok, vamos inserir esta miudagem e dar-lhes a estaleca necessária para no futuro, se calhar, darmos esse salto competitivo mais facilmente. Uhum. Há aqui uma mudança, um virar de página. O Scariolo vai sair da seleção. Exatamente. Ele assinou com o Real Madrid e não vai acumular com a seleção, e portanto o próprio Scariolo está em final de ciclo. Parece-me que, apesar da renovação e destes novos nomes que estão a aparecer, e o Chico falou aqui de alguns deles, ainda assim são miúdos que não têm o mesmo talento que a grande geração dourada
teve do Ricky Rubio, Rudi Fernandes, Sérgio Rodrigues, Sérgio Llull, os Manos Gasol, não é o mesmo tipo de qualidade. A Espanha, parece-me, já foi claramente ultrapassada pela França em termos de produção de talento jovem. A França tem um sistema muito melhor em termos de formação, eles têm vários centros de treino regionais, depois têm o CEP, que é o nacional, para onde vão as estrelas todas nacionais, e de facto, alguém me dizia, falava há pouco tempo, já não me recordo com quem era, que nós tivemos agora o Miguel Sousa, aquele miúdo que chegou muito bem no campeonato de sub-18, 16, 18. Campeonato sub-18. É um miúdo que está no Valência Basket, ele vai para a sua segunda temporada no Valência Basket, vai estar no sub-22, e é um miúdo fora do normal em termos de características físicas. Tem uma envergadura enorme, é um jogador grande, com muito alto e com os braços compridíssimos, e alguém me dizia que aquilo que é, se calhar, a nossa grande esperança no futuro aqui em Portugal, vais a qualquer clube da segunda divisão francesa e nos escalões de formação tens 5 ou 6 Miguel Sousa à disposição, e portanto a capacidade de gerar talento e jogadores com ferramentas físicas, de onde depois, através de uma base tão grande, podes escolher os melhores para alimentar as tuas seleções, colocam a França de facto muito à frente na produção de talento na Europa, e a Espanha perdeu um bocadinho esse barco. Vamos ver agora o que é que eles fazem no futuro, porque a Espanha está a viver um problema que, se calhar, o Luka Doncic é o jogador mais emblemático desse problema. No talento jovem, eles, em vez de formarem, foram buscar também muito ao estrangeiro. O Luka chegou à Espanha com 13 anos, e tu vais ver os escalões de formação, estes miúdos começam a aparecer nas redes sociais no Barcelona, aquele puto enorme, gigantesco, que é um misto do Mbanyama com Kevin Durant, uma coisa assim. Com 13 anos vai treinar com a equipa principal do Barcelona, é um puto fora do normal. São tudo miúdos que vêm do estrangeiro, muito novos, para alimentar as canteras dos clubes espanhóis, e de facto os miúdos espanhóis estão a perder um bocadinho o barco, e parece-me que a Espanha vai passar aqui uma travessia no deserto, no sentido de não estar, se calhar, no topo das grandes competições, como esteve durante muitos anos, não é? Sim, continua a ser uma seleção competitiva, mas não uma seleção, se calhar, que aponte a títulos e a medalhas nos próximos tempos. Sim, a França está aqui numa fase brutal. Se olharmos, por exemplo, só para o aspecto NBA, jovens da NBA, temos 2 drafts seguidos com primeiras escolhas a serem jogadores franceses, o Mbanyama e o Rissacher, e depois há a segunda escolha, o Alex Sarr também foi. Houve o Bilal Koulibaly, que foi 7ª, houve aqui uma série. O Tidjane Salahoun nem sequer apareceu, mas também foi escolhido 6ª ou 7ª escolha. Tens muita gente. Muito bem, olha, queria só terminar a falar de Lauri Markkanen e da Finlândia, que tem sido uma das boas histórias deste europeu. Já tem 3 vitórias e uma derrota, e o Lauri Markkanen está a fazer jogos brutais, 33, 24, 32, portanto 28, 43, 26, estava a ver os minutos e não os pontos. Portanto, Lauri Markkanen é também uma destas figuras que brilha muito na seleção, e ele tem andado um bocadinho apagado, até porque no ano passado não podia ser trocado na NBA, portanto o nome dele acabou por não ser tão falado como se calhar poderia ser, mas este ano, com este europeu, e provavelmente com um arranque onde ele vai ter muita preponderância na fraquíssima equipa de Utah, vai apresentar números muito interessantes. Lauri Markkanen está-se a reapresentar ao mundo do basquetebol. Ficámos os dois na expectativa. Eu acho que sim, ele já tinha feito uma grande preparação, ele estava a fazer números assombrosos nos jogos de preparação, com uma média de, se calhar, 40 pontos por jogo, contra estas seleções que estão em prova, e é muito positivo ver este desenvolvimento, porque o Markkanen sempre foi um bom jogador da NBA, que se calhar nunca esteve no contexto certo para estar sempre a este nível, e é bom ver que, se calhar, neste momento são um dos dark horses, a par, se calhar, da Turquia, do nosso grupo, mais interessantes da prova, até porque a prova, nós falámos brevemente destes candidatos,
a mim está-me a parecer que está a faltar aquele candidato, com a Sérvia a perder o Bogdanovic, com a França no nível abaixo, com a Espanha sem as tais estrelas, como nós fomos referindo, com a Grécia muito dependente do Giannis, como seria de esperar, com a Eslovénia também, e em aspas, eu acho super interessante ver estas histórias dos Dark Horses, e não me seria nada estranho ver uma Finlândia com o Lauri Markkanen a manter-se a este nível, a chegar a umas meias finais, e isso era ótimo. Eles no último europeu, e atenção, porque o Lauri Markkanen faz um Eurobasket de 2022 também brutal, aqui com jogos de 40 pontos e 30 e tal pontos, eles perdem nos quartos de final num belíssimo jogo, que eu lembro-me de ver esse jogo com a Espanha, foi um jogo muito, muito bom com a Espanha, onde eles chegaram a ter uma vantagem na casa das dezenas e depois a Espanha conseguiu recuperar. Pronto, e isto porque eu também queria saber a vossa opinião, estava aqui a ouvir-vos ao longo do tempo e acho que vamos bater minimamente num consenso de se tivessem que fugir dos candidatos habituais, quem é que vocês acham que ganharia este europeu? E eu não me estranharia nada de dizermos a Finlândia com base numa mega performance do Markkanen, e por isso é que achei interessante chegarmos a este ponto, porque obviamente não tem o talento de outras seleções, mas se calhar tem o jogador atualmente em melhor forma, e isso nestas provas faz toda a diferença, teres este go-to guy e ainda por cima com algo a provar, como tu referiste. Sim, eu vi o jogo da Finlândia contra quem é que foi que eles estavam a jogar e eu estava a ver, deixa-me aqui recordar, isto para dizer o quê? Que o jogo estava equilibradíssimo no último período, talvez exatamente com a Suécia, e a bola foi invariável, e a estratégia da Finlândia no último período foi, ok, Lauri, bola, bloqueio direto, 1 contra 1, faz o que tu quiseres, resolve-nos isto, e ele resolveu. Nesse jogo faz. Sim, eu acho que o Markkanen aqui pode ajudar, porque a Finlândia não é só Markkanen, tem aqui outros jogadores muito, muito interessantes. É uma equipa que está habituada a jogar com o Markkanen, mas tem muitos atiradores, são uma equipa que joga muito em transição, uma equipa difícil de defender, e eles de facto são perigosos, mas há várias seleções que estão aqui bastante acima da Finlândia. Turquia, Sérvia, Letónia, Alemanha. A Lituânia ganhou a Finlândia ontem, mas perdeu o Rokas Jokubaitis e já não vai jogar mais no europeu, arranjou ali uma lesão grave no joelho, vamos ver, vai ficar quase toda a época de fora. A Grécia, a Itália, que hoje joga com a Espanha, talvez o jogo mais interessante do dia de hoje, também um jogo interessante. A própria Polónia, uma seleção que pode surpreender, também joga em casa tal como a Finlândia, depois vai tudo para Riga, já ninguém vai jogar em casa, só a Letónia. Mas há aqui muitas seleções, não sei se é possível a Finlândia chegar às meias finais, mas diria que se lá chegassem seria overachieving, de certeza, seria bastante acima das expectativas, tendo em conta o nível de seleções que nós temos este ano no europeu. Sim, mas estamos com muitas seleções se calhar a falhar em certos aspectos que nós pensamos. Eu pelo menos lá está, a própria Sérvia, como já referimos, a Espanha, a Itália tem um basquetebol coletivo e positivo, mas que tu pensas, esta Itália não é propriamente uma geração incrível para chegar ali a uma final, tem bons jogadores, mas não é assim, não é incrível. Sim, mas é uma equipa interessante, mas eu não estou a falar de chegar a uma final, estamos a falar da Finlândia chegar às meias finais. Eu acho que a Finlândia e a Itália estão mais ou menos a um nível semelhante. Obviamente isto dependerá muito agora do emparelhamento que tivermos para os oitavos de final. Isso ajudará muito a vermos se há espaço ou não para esses Dark Horses, como estamos a falar. Mas eu gosto muito dessas histórias e estes europeus são muito... Por exemplo, estamos agora a falar o Ponitka, já é visto como o Michael Jordan polaco, e eu acho gosto muito dessas histórias que surgem nestas provas internacionais. Eu posso dizer que o primeiro momento em que obviamente eu já o tinha visto jogar e já conhecia, mas o primeiro momento onde eu disse, uau, este Luka Doncic vai ser uma coisa especial, foi no Eurobasket. No Eurobasket em que a Eslovénia ganha, que eu acompanhei na altura com bastante atenção. E eu lembro-me de estar a ver ele e o Dragic a jogar e eu pensei, esta Eslovénia é inacreditável, e estamos a falar de uma seleção que na altura não era favorita a ganhar, e de repente encontrou ali um two-man game brutal, e o Eurobasket tem muito isto, o Eurobasket tem muito esta capacidade onde os jogadores, como tu disseste bem, que estão em boa forma, evidenciam-se muito neste Eurobasket. Bem, nós voltaremos para a semana e já teremos mais dados sobre o que é que vai acontecer à seleção portuguesa e ao Eurobasket.
Eurobasket, vamos continuar a acompanhar o Eurobasket. Depois, quando acabar o Eurobasket, entraremos no modo NBA, que está agora aqui numa fase um bocadinho mais mortiça. O Ricardo ainda nos trouxe aqui o choque de Thanasis Antetokounmpo, mas não chegou para animar os nossos corações. Ainda não sabemos o que é que vai acontecer com o Josh Giddey, ainda não sabemos o que é que vai acontecer com o Cam Thomas e com o Kuminga e não sei o quê, portanto ainda há aí algumas noticiazinhas que vão ter que ficar resolvidas, provavelmente agora que acabou lá o fim de semana do trabalhador, ou lá como é o Labor Day deles, que é feriado, as coisas podem começar a acontecer, os training camps também já estão a ficar aí mais próximozinhos e portanto vamos começar a ter aí novidades. Vamos fechar e malta, grande abraço, voltaremos para a semana, se conseguirem fundar 3, espera aí, mandem-nos o vídeo.